Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Eu sou o irmão Emanuel Maria do Instituto Hesed e a gente dá início agora, com este vídeo, a nossa semana de treinamento do Exército de São Miguel para as vitórias nas batalhas em 2021. Você tem batalhas a vencer? Você tem lutas a travar e espera a ajuda do Senhor? Pois você veio para o lugar certo e para a hora certa. Hoje nós começamos a nossa semana de treinamento. Você está sendo alistado e recebeu esse vídeo, talvez de algum amigo, ou você já é do Exército de São Miguel e está sendo convocado para essa nova semana de treinamento. Pois hoje nós começamos e hoje nós vamos falar da força de uma mãe contra o inimigo. A gente está falando de força de uma mãe do céu, e essa mãe do céu é a Santíssima Virgem Maria, e a gente está falando de força das mães aqui da terra, que as mães aqui da terra são, claro, imitadoras da Mãe Santíssima do céu, e essas mães vão esmagar o inimigo. Nós começamos hoje a nossa formação já em ordem de batalha. Hoje você vai saber o que aconteceu com uma mãe aqui da terra que se entregou à sua mãe do céu. Nós vamos contar uma história de São João Maria Vianney o Cura d'Ares, do encontro dele com a Santíssima Virgem Maria e do que ele alcançou. E nós vamos proclamar a vitória de Deus na nossa vida. Você não pode perder. Hoje começa nossa semana de treinamento oficialmente. Já se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve agora, ativa as notificações, deixa logo o seu like nesse vídeo. E aqui embaixo na descrição você pode já acessar a nossa página de alistamento, a nossa página para você se alistar e não perder nada dessa campanha de 2021 que o Senhor quer nos recriar e nos preparar para grandes batalhas. A gente começa o nosso vídeo com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, combatei e rogai por nós. O poder e a força de uma mãe contra o inimigo que pode estar dentro da nossa própria casa. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar da força de mães que lutam pelos seus filhos, das mães aqui da terra e da nossa Mãe do céu, que luta até o fim pelos seus filhos que estão aqui, cada um de nós que estamos com risco de perecer, e ela combate em nosso favor. Lembra lá em Caná, quando a Santíssima Virgem Maria falou com Jesus, eles não têm mais vinho? E o Senhor olhou para ela e falou, mulher, a minha hora ainda não chegou. E ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora se importa conosco. Nossa Senhora se importa com cada um de nós. E ela intercede por nós verdadeiramente. Quantas vezes nas aparições de Nossa Senhora, ela disse, pedi a mim porque eu quero derramar as graças. Quando ela falou para Santa Catarina Labouré, lá na França, em Paris, ela disse, esses raios que são pálidos da minha mão são aquelas graças que eu quero derramar, mas que as pessoas não pedem e por isso não recebem. Quantas vezes lá em Medjugorje, Nossa Senhora diz para aqueles videntes, dizem, fala aos meus filhos que me peçam as graças, que sejam de oração. Ela diz, rezem, rezem, rezem. Ela fala da oração. O irmão Luiz Maria sempre repete aquela história da aparição da Virgem Maria, Rainha dos Anjos, que ela fala que a oração é a condição. E ela fala que a gente deve pedir. Eu queria começar contando a história de uma grande santa da nossa igreja. O nome dela é Mônica. Mônica rezou muitos anos pela conversão do seu filho Agostinho. E a oração dela era para pedir que ele se tornasse um bom cristão. Mas as orações dela eram regadas com lágrimas. E ela rezou por 19 anos.
rezou muito. Ela rezava por ele lá em Pona, na África, uma cidade pequena, onde ele vivia, rezava por ele em Tagaste, rezava por ele quando ele estava em Cartago, estudando, a grande cidade daquela província romana da África, onde hoje é a Tunísia. Ela rezava pedindo a conversão do seu filho e não alcançava ainda a graça. Ela desistia? Não, ela perseverava em oração. Quando seu filho foi para a Itália, para poder se tornar o grande professor de retórica, o grande conhecido do império lá na cidade de Milão, Santa Mônica foi atrás do seu filho Agostinho e continuou perseverando em oração. Certa vez ela foi falar com o bispo Santo Ambrósio, falando sobre o seu filho, pedindo a ele que rezasse pelo seu filho Agostinho, pedindo a ele, Santo Ambrósio, que rezasse por Santo Agostinho, e Santo Agostinho falou: não é possível que um filho não se converta com uma oração regada com tantas lágrimas por tantos anos. E a graça aconteceu. Santo Agostinho não somente se tornou um bom cristão, mas depois se tornou um sacerdote, depois se tornou bispo, depois se tornou um dos maiores filósofos, teólogos, doutores da igreja, da história da igreja. Isso aconteceu porque houve uma mãe que se importou com seu filho. Houve uma mãe que rezou pelo seu filho incansavelmente. Tem uma guerreira nossa, a Beth, que pelos seus 3 filhos ela tem rezado com muita insistência. Ela não era uma mulher de profunda oração no passado, mas agora ela faz parte do exército de São Miguel, e mesmo seu esposo, que também não era de muita oração, que também não frequentava a Santa Missa, também não rezava, os dois agora estão firmes e fortes no exército de São Miguel, rezando a cada dia pela conversão dos seus 3 filhos e da esposa e da companheira dos seus filhos. E ela já proclama a vitória, que ela vai ver os seus filhos convertidos para a honra e glória do Senhor. Ela falava comigo esses dias e eu dizia para ela: e você está rezando? E ela dizia: estou rezando muito e eu vou ver a conversão dos meus filhos. Ela já toma posse e não desiste. Esses dias ela falou que estava de férias, foi passear com a sua irmã e o seu cunhado lá na Bahia, e lá na Bahia permanecia em oração. Permanecia. Você que está agora de férias, mas está firme no exército de São Miguel, Deus vai honrar a sua firmeza, Deus vai honrar a sua fidelidade com a vitória na graça que você mais necessita. Outra vez, eu estava me lembrando, enquanto eu preparava esse vídeo, de uma história que eu li uma vez de São João Maria Vianney, o grande cura d'Ares, o santo milagroso, de quem o demônio disse num exorcismo: se houvesse 5 como ele no mundo, o demônio não tinha mais o que fazer aqui nessa terra. Já pensou? É muito forte um santo como esse. Esse santo é extraordinário. Aconteceu que uma vez a pessoa que tomava conta da sua casa, que fazia a limpeza, achou que ele estava na igreja àquela hora e foi fazer a limpeza do quarto dele e acabou abrindo a porta sem bater. Cometeu uma indiscrição, mas ela achou, como todos os dias, que aquela hora ele estava na igreja. Quando ela abriu a porta, ela viu uma luz fortíssima e viu o São João Maria Vianney falando com uma pessoa. Ela quis fechar a porta, porque ela viu a indiscrição que ela tinha cometido, mas é como se ela tivesse sido segurada no chão, as suas pernas não se moviam, e ela começou a ouvir o santo. Falava: mãe, eu te peço por essa pessoa que precisa se converter, por essa pessoa que precisa de uma vida nova. A senhora alcança, peça isso para o seu filho. E aí ele abria um sorriso, porque ouvia que Nossa Senhora tinha concedido essa graça da conversão. Ele foi e pediu mais uma vez a graça de uma cura, de alguém que já estava desenganado, pediu a Nossa Senhora e mais uma vez com um sorriso ouviu que Nossa Senhora tinha concordado. E da última vez, sabe o que ele pediu? Ele falou: olha, cuida da minha velha empregada que trabalha comigo há tantos anos, eu não tenho como ajudá-la, antes de eu morrer, dá a ela a graça da cura, para que ela consiga continuar trabalhando e cuidar da própria vida. E aí, pronto, naquela hora ele viu que Nossa Senhora tinha concordado. Pouco tempo depois, quando ele voltou a si,
daquele êxtase que ele estava, daquela visão, ele olhou e viu a empregada lá e falou: por que vieste aqui? Aí ela falou, pediu perdão, contou a história que ela achou que ele estava na igreja e aí ficou presa que não conseguia sair. E aí ele olhou para ela com um sorriso e falou: como é que você está se sentindo? Ela falou: estou sentindo muito bem, estou me sentindo curada. E naquela hora ele disse: não conte nada disso nunca a ninguém. Claro, depois da morte do santo, quando começou o processo apostólico de buscar as informações sobre a vida daquele grande homem, aquela mulher foi dispensada da promessa que ela tinha feito e pôde contar essa história maravilhosa da intercessão de Nossa Senhora. Peça à mãe que o filho atende. São João Maria Vianney pediu a Nossa Senhora naquela visão e as graças que ele pedia, todas Nossa Senhora concedia. Ah, irmão, mas eu não tenho visão como São João Maria Vianney, eu vivo uma vida normal. Você vive uma vida normal, mas na sua oração, Nossa Senhora está sempre atenta à sua voz, está sempre atenta ao seu clamor, ainda que você não fale, ainda que no seu coração você se dirija a ela como mãe, ela atentamente vai escutar o seu pedido. Quantas vezes eu, ao longo do dia, chamo esse nome: mãe, mãe, cuida de mim, mãe, me ajuda, mãe, fica comigo. Eu falo muitas vezes a Nossa Senhora e eu experimento, assim, extraordinariamente a presença de Nossa Senhora. Extraordinariamente eu experimento a ação dela na minha vida. E eu queria contar para você um testemunho que a gente já contou uma vez numa live, mas que é um testemunho que ilustra o poder e a força de uma mãe contra o inimigo. Olha só o que conta a nossa guerreira Mariana. Esse testemunho é impressionante. Impressionante. Boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria. Quando agradeço a Deus pelas maravilhas que tem operado em mim, sinto que é pouco ainda. Tenho vontade de gritar ao mundo o quanto Ele é bom e tem cuidado de mim e da minha família. Por isto venho testemunhar ao exército, sem o qual não teria alcançado tais vitórias. Você vê a importância do exército de São Miguel? Eu falo isso assim, sem me orgulhar, porque esse exército é uma graça de Deus. Eu sou miserável, a irmã Maria Raquel, o irmão Luiz Maria, todos nós que estamos lá na live, o irmão João da Cruz, as irmãs do Ministério de Música de Intercessão, os irmãos e as irmãs da transmissão, nós somos miseráveis. Mas a gente fala como Nossa Senhora: o Senhor fez em mim, o Senhor fez em nós maravilhas. A Mariana diz: por causa desse exército que Deus levantou, Deus faz maravilhas. Quantos testemunhos a gente tem recebido, quantas graças Deus tem feito em nosso meio, é coisa impressionante o que Deus tem feito em nosso meio, coisa impressionante mesmo. Deus fez e vai continuar fazendo maravilhas em nossa vida. Deus fez e vai continuar fazendo grandes coisas em nosso meio, porque Ele é o Todo-Poderoso e Nossa Senhora está conosco e com o exército de São Miguel. Esse exército é um exército poderoso mesmo. Não pelos nossos méritos, não, porque nós não temos. Mas esse exército é poderoso pela graça de Deus e porque reúne mais de 100.000 guerreiros que rezam unidos, que clamam o poder de Deus, que intercedem junto à Santíssima Virgem Maria e pedem a ela: mãe, socorre-nos, mãe, cuida de nós. Peça à mãe que o filho atende. Nossa irmã Mariana continua aqui. Na semana do Halloween, estive fiel na vigília e senti a fúria do inimigo dentro da minha própria casa, mas também a poderosa mão do Senhor a me proteger e aos meus. Através da forte intercessão desse exército ao qual pertenço e sirvo. Isso falou fortíssimo ao meu coração. Esse exército eu pertenço, eu faço parte. Quantas vezes você está fazendo isso? Está postando nas suas redes sociais #Exército de São Miguel, escudo e espada. Quantas vezes você proclama que o Exército de São Miguel é a sua família espiritual? Olha, a nossa guerreira Mariana disse aqui com todas as palavras: esse exército ao qual pertenço e sirvo. Como a gente serve o Exército de São Miguel? Irmão, não sabia que eu servia o Exército de São Miguel. A gente serve o Exército de São Miguel levando essa graça para mais pessoas, proclamando: eu sou o Exército de São Miguel, fazendo parte desses treinamentos, se fortalecendo para a batalha, fazendo quantos prints, quantas coisas que você proclama,
Quem sabe você não faz agora? Quem sabe não faça isso agora? Eu vou dar um sorriso e você vai fazer o print dessa tela. E fazendo o print, você vai pausar esse vídeo um instantinho e vai postar esse print que você está rezando esse vídeo poderoso. E você já está começando hoje o seu treinamento para vencer todas as batalhas em 2021. Você vai postar no seu status do WhatsApp, você vai postar no seu Facebook e você vai postar no seu Stories lá do Instagram. Você vai colocar e marcar as pessoas no Instagram quando colocar essa postagem e dizer: começa hoje o treinamento para o grande triunfo de 2021. Nós, guerreiros unidos do Exército de São Miguel, já proclamamos agora a vitória em nosso meio. Faz esse print agora. Eu vou pegar a cruz para que a gente já proclame a vitória junto da cruz do Senhor. Pode ser? Pronto, vai lá, bate o print. Isso. Depois de bater o print, você vai compartilhar isso com muitas pessoas. Voltamos ao testemunho da nossa guerreira Mariana, e ela conta agora o que aconteceu na casa dela. Entre estes dias 30 de outubro e 1 de novembro, comecei a sonhar com minha filha. No meu sonho, eu via que ela corria perigo de vida, que estava envolvida com pessoas perigosas. Foram noites de angústia e eu me sentia em agonia, a madrugada toda em união ao meu Jesus no Jardim das Oliveiras. É forte isso. Eu perguntava a ela e ela não me dava resposta alguma se havia algo de errado acontecendo com ela. Mas o sonho persistia e eu senti Deus falando no meu coração que havia protegido ela da morte. E meu coração de mãe sofria com aqueles sonhos. Eu fui rezando a oração da Salve Rainha. Minha gente, eu fico todo arrepiado. Essa oração é poderosíssima. Com a oração da Salve Rainha, essa mãe alcançou a graça. Uma mãe que combate pelos seus filhos. Clamou a uma mãe que combate pelos seus filhos. A força de uma mãe que dispersa a ação do inimigo dentro da própria casa. Essa mãe aqui é fiel, como a nossa mãe do céu é fiel. Como a mãe do céu é fiel para derramar as graças que nós mais necessitamos. Eu fui rezando a oração da Salve Rainha e na parte que dizia: mostrai-nos Jesus, eu acrescentava: mostrai-me o que se passa com a minha filha, iluminai as trevas de dentro da minha casa que estou a desconhecer. E no dia seguinte, com muita dificuldade, ela se abriu. Disse que havia um grupo que estava de posse de uma foto dela muito pessoal, que mostrava o seu corpo e que a chantageavam a fazerem algo para eles. Olha que coisa terrível que estava acontecendo com a filha da Mariana, uma coisa terrível que eles estavam fazendo, chantageando ela por causa dessa foto que ela tinha colocado. Ela chorou um choro profundo, de quem estava sofrendo sozinha há dias, e falava apressada como se quisesse despejar toda a opressão que estava sofrendo em solidão. Eu chorei junto com ela e disse: minha filha, eu te amo. Eu sempre vou te entender e estar ao teu lado. Forte isso, né? Uma mãe que diz: eu te amo e vou sempre estar ao teu lado. Como a mãe do céu nos diz, como ela disse lá para o índio Juan Diego: não estou aqui eu, que sou tua mãe. Não está você sobre o meu regaço? Você não está protegido? É isso que ela diz. Por que sofreu sozinha e não pediu ajuda? Ela sentiu medo de ser julgada. E eu disse a ela do amor de Deus por ela, que me dava também a graça de amar a ela e perdoar sem julgar. Então ela partilhou comigo que entre aqueles dias ela estava decidida a não contar e a resolver tirando a própria vida. Meu coração desfaleceu ao ouvir e imaginar o que poderia ter acontecido. E foi a mão poderosa de Deus que a livrou. Nos dias seguintes eu me senti como atropelada por um caminhão e não conseguia sequer rezar. Mas eu senti aquele exército todo orando por mim e me fortalecendo. Você já viu? Quando a gente enfrenta batalhas grandes. Eu enfrentei na semana passada uma grande batalha, enfrentei. Mas eu senti a força do exército de São Miguel rezando por mim. E um dia eu estava passando as mensagens que vocês colocam aqui, mesmo nos vídeos, e tinha uma mensagem lá falando: irmão, eu rezo muito pelo Senhor. E eu senti naquela palavra daquela guerreira
a palavra de cada guerreiro e guerreira que é fiel. Sabe quando a gente sente aquela fraqueza, aquele desânimo, que a gente sente que parece que aquela prova está tão difícil que a gente não consegue ver a luz no fim do túnel? Aí a gente deve se lembrar que há um exército rezando conosco. Há um guerreiro e guerreira espalhado lá no Mato Grosso, lá na Paraíba, lá nos Estados Unidos, até em Singapura, na Nova Zelândia, em Moçambique. Tem guerreiros que rezam e nós rezamos uns pelos outros. É uma família que reza unida. Deus tem levantado esse exército e Deus quer fazer muito a partir de hoje. Toma posse desse levantar que Deus está fazendo. Ele te levanta, Ele recria a sua história, Ele faz tudo novo, Ele faz um homem novo, uma mulher nova pela ação dEle, por intercessão da Virgem Maria. A história não acabou, não. Olha o que ela conta aqui. Eu tenho a certeza de que hoje, a cada dia, devo rezar com fervor pela proteção de cada membro do Exército e de suas famílias, como fizeram por mim. Você deve rezar do mesmo jeito por todos nós, porque nós fazemos uma família. E a família que reza unida permanece unida e vence unida. A cada dia, nós nos encontramos no terço do meio-dia, aquele momento de fortalecimento, aquele momento de reabastecimento, aquele momento que nós sentimos, pronto, eu estou mais forte para a batalha. E no terço do combate, onde a gente proclama as vitórias de Deus. E hoje, o terço do combate já proclamando coisas extraordinárias nesse treinamento, porque não é só um treinamento, não. É um treinamento com proclamação, com o texto do combate, com a adoração do Santíssimo para a gente mergulhar de cabeça na graça e na vitória do Senhor. Amém? Olha só, continua a nossa irmã. No texto do dia seguinte, o irmão deu a profecia de uma jovem que havia sido livrada de envolver-se com grupos perigosos e que seus pais iam chorar sua morte se ela não se libertasse. Mas que pela libertação dada a ela, esta realidade foi mudada e eu tomei posse pela minha filha. Ela ainda passou uns dias no quarto escuro, em ar de tristeza e traumatizada, mas a graça dela foi ainda completa hoje. Primeiro dia do cerco de Jericó, quando aos prantos de emoção, ela veio me contar que foi contratada para um emprego. Está retomando a sua rotina, trabalho e vida. Deus é bom em todo tempo. Mariana. Mariana, o seu testemunho de fé é muito forte para nós. Para que cada guerreiro e guerreira entenda que não pode desistir hora nenhuma, para que eu e cada guerreiro e guerreira entendamos que Deus está no controle e que a gente não pode perder a esperança. No treinamento de hoje você vai entender como vencer o inimigo se colocando debaixo do manto protetor da Virgem Maria, como vencer o inimigo, esclarecendo como é que ele pode agir e, ao mesmo tempo, ganhando a confiança na Santíssima Virgem Maria que nos protege. Eu faço esse apelo para você. A gente tem esse encontro marcado hoje à noite. Não deixe de se alistar aqui. Na descrição do vídeo a gente tem o alistamento. Não deixa de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas entendam o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer e o que Deus vai fazer naqueles que se confiam a Ele, por intercessão da Virgem Maria. Encontro marcado hoje, no terço do meio-dia e no poderoso terço do combate, às 19h30. Você não pode perder. Eu queria que você não deixasse de dar o seu brado, anunciar para todas as pessoas com orgulho. Bata no peito e diga: eu sou Exército de São Miguel. Bata no peito e diga: eu tomo posse da graça, eu tomo posse da bênção de Deus. E eu proclamo que 2021 vai ser um ano de vitória, um ano de triunfo, porque Deus está conosco. O Exército de São Miguel é um exército aqui da terra, mas é um exército também que conta com os santos anjos. Este exército tem os santos anjos junto conosco e aqueles que estão sob o manto de Maria com São Miguel e os santos anjos em ordem de batalha, lá nesse exército, aqui nesse exército, a vitória é certa. Te agradeço demais, meu irmão, minha irmã, a ter ouvido o apelo de Deus e da Santíssima Virgem Maria
de ter ficado conosco nesse vídeo, de fazer parte dessa família vitoriosa no Senhor. Proclama já: a minha vitória vai chegar. Escreve aqui no chat isso, declare: a minha vitória vai chegar. Não deixa de colocar o seu like nesse vídeo, porque esse vídeo alcança multidões com o seu like. O YouTube vai oferecendo e esse vídeo vai tocando os corações. Amém? Eu sou o irmão Emanuel Maria, com o irmão Luiz Maria, a irmã Maria Raquel, o irmão João da Cruz e cada um dos irmãos e irmãs do nosso Instituto Hesed, cada um dos nossos leigos. A gente pede que Deus te abençoe profundamente. Conte com as nossas orações diárias por você na Santa Missa, no Santo Rosário, na vigília que é feita diariamente, na adoração que é 24 horas, sempre os guerreiros e guerreiras estão sendo colocados na intenção de oração e a sua intenção é a nossa intenção de oração. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.